Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. O Evangelho de Cristo Jesus, conforme escreveu Marcos, no seu capítulo de número 6. Glória a Deus. Alguém veio com alguma expectativa para essa noite? Coloque isso no seu coração. Nunca venha para um culto sem um propósito. Repito, nunca venha para um culto sem um propósito. Nunca venha por vir. Nunca venha porque hoje é dia de culto. Nunca venha porque é obrigação estar numa igreja. Venha por um propósito. Qual é esse propósito? De adorar o nome daquele que vive e reina para sempre. Porque quando estamos num ambiente como esse para adorar a Deus, é o momento que nós temos de, além de nos reunir como igreja, de agradecer por tudo quanto Ele tem feito. Então o culto é muito mais do que uma simbologia religiosa. É muito mais do que um credo. O culto é uma noite de devoção e adoração a Deus. Amém? Marcos, capítulo de número 6. Eu quero que você leia comigo a partir do versículo de número 1. Até o versículo de número 5, bem? E partindo Jesus dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e de irmão Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E você diz amém? Amém. Glória a Deus. Tome o seu assento. Você pode, se você quiser e puder, aplaudir a Jesus, irmãos, porque o culto é para Ele, a glória dele, o louvor dele, e tudo pertence a Ele. Queridos, a gente acabou de ler um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, que é quando Jesus retorna à sua terra de origem, às suas raízes, com a intenção de promover o reino sobre aquele lugar. Eu estava hoje na tarde em casa pedindo a Deus direção sobre o que ministrar. Embora tenha um caderno com várias ministrações escritas, mas eu ainda sou aquele velho crente. Sabe como é que funciona o velho crente? Senhor, o que tu quer falar hoje? Não é o que eu estou preparado para falar, não é o que eu estou preparado para dizer, mas é qual é a tua vontade no dia de hoje. É o que o Senhor quer no dia de hoje. Eu estava até com uma ministração preparada sobre a vida de Amós, uma pregação forte, a vida desse profeta. Mas hoje o Espírito Santo falou comigo de uma forma muito tremenda nesse texto, e eu queria abordar com vocês o seguinte tema: um princípio chamado honra. Você pode repetir comigo? Um princípio chamado honra. Pode melhorar. Um princípio chamado honra. Esse princípio, embora seja uma palavra muito bonita de se usar, honra,
princípio que é menos usado hoje, em quaisquer área que seja, quer seja no meio religioso, no meio político, no meio trabalhista e até mesmo no meio familiar. A palavra honra hoje tem se tornado o oposto do que ela realmente significa. Honrar não é uma reação de uma ação. Na verdade, a honra é uma ação independente da reação. Honrar alguém é muito mais além do que se submeter a esta pessoa. Honrar alguém é muito mais além do que você reverenciar ou admirar alguém. A visão da honra em nossos tempos tem sido distorcida, porque colocaram na nossa mente que eu só devo honrar quem me honra. A gente está vivendo um século muito esquisito, irmãos, em que para honrar alguém tem que estar me honrando primeiro. Eu vou dar um exemplo prático e básico. Como eu vou honrar os meus pais se os meus pais não me tratam bem como seu filho? Como eu vou honrar aos meus superiores, aos meus patrões, honrá-lo na sua empresa, se ele não me honra como funcionário? Como é que eu vou honrar alguém da igreja, algum líder, algum irmão, se tais não me honram da mesma maneira que gostariam de se honrar? E isso é um típico pensamento de alguém pequeno que acredita que só deve honrar alguém se a tua honra for pressuposta a uma honra que vem de lá para cá. A gente aprendeu desde pequeno que honrar alguém é quando alguém nos dá mérito por alguma coisa, é quando alguém me valoriza, é quando alguém me coloca em um lugar de destaque. Isso não é honra, isso é ilusão. Até porque honrar nunca é honrar na frente de alguém. Honrar sempre é na ausência de alguém. Na presença de alguém, eu cumpro a honra que eu lhe presto na sua ausência. O oposto da honra é a desonra. E a desonra, gente, não é questão de cor, etnia, nacionalidade ou religião. Desonra também é quando há diversidade de coisas que me fazem comparar com o próximo. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente começa a fazer uma faculdade, quem está fazendo faculdade, levanta a mão. Olha aí, eita, mano, que lindo de ver essa quantidade de mão levantada, gente. Eu creio que vai ter mais. A desonra também ela bate quando a gente começa a medir grau de escolaridade entre pessoas. Quem conhece mais, quem é mais, quem tem um diploma, quem tem uma formação. Quem não tem uma formação, não tem um diploma, para que eu vou honrar? Eu vou honrar alguém que já é grande. Basta alguém falar problema e acabou tudo. Basta alguém falar de uma maneira errada e eu logo desvalorizo essa pessoa. O desvalorizar é desonra. Eu não estou honrando a pessoa como ela merece ser honrada. Outra questão também
Deixa o meu profeta entrar dentro desses lugares. Deixa os meus pastores e líderes entrar dentro deste lugar. A gente tem que ficar, oi, tem alguém que atende aqui? Você não corre atrás de alguém que está algo escrito assim, que possa ajudar. Você chega assim, moça, você pode me ajudar? O que você quer? Então o princípio da honra hoje está com o conceito distorcido, porque eles medem grau de escolaridade, eles medem questão financeira e por algumas vezes também mede a nossa aparência, a nossa característica. Eu fiz um teste esses dias. Eu estava na faculdade, fui conversar com os professores lá, pedindo uma opinião acerca do trabalho que eles tinham colocado, ninguém tinha entendido nada. E aí eu tenho o costume de eu coloco uma blusa comum, uma calça e um tênis. Às vezes eu saio do trabalho e vou direto. Aí a pessoa, nem hora, não, tá. Me manda uma mensagem lá no e-mail, lá que depois eu falo contigo. Beleza. No dia seguinte, eu já fui diferente. Eu fui com grife japonês. Conhece o grife japonês? Marca aqui me dera. Eu já ouvi falar? Eu ganhei uma camisa social da Viator. Ixi, o negócio é caro, irmão. Coloquei, blusão. Botei uma calça que tinha acabado de comprar na C&A e um tênis, que era esse daqui, irmão. E aí eu fui. E para ser mais ousado ainda, eu peguei um anel de formatura que não tem nada a ver com a formação que eu estou fazendo, que é de capelania. Aí depois eu peguei, botei no dedo, botei no relógio e fui. Boa noite, professor Fulano de Tal. Gostaria de falar com o senhor, por gentileza. Ô doutor, só um minutinho que eu já vou te atender já. Ele veio, pessoal. Ou não, qual é o seu questionamento? Qual a sua dúvida? Não sei o que. Eu olhei para ele e falei assim, até parece que é outra pessoa. É o mesmo que estava ontem aqui, doutor. Então você vê que há até uma diferença da desonra nessas particularidades, irmãos. E a grande verdade é que só conseguimos honrar alguém que tem, ou que encontramos nessa pessoa um ídolo que eu mesmo criei. Se essa pessoa tiver um ídolo que eu criei, então eu consigo honrar essa pessoa. Qual é o nosso ídolo? Aí depende de cada pessoa. Tem pessoas que para honrar outras pessoas ela tem que ter dinheiro, então o ídolo dela é mamon. Quanto mais a pessoa tiver, mais honra eu vou prestar a essa pessoa. Para alguns, o ídolo é aqueles que têm que ter posses de muitas coisas. Quanto mais a pessoa tem posse de alguma coisa, mais eu vou honrar aquela pessoa. O ídolo dos outros é quem tem mais experiência, quem fala mais bonito, quem tem o belo diploma. Cada um tem um tipo de ídolo. Eu já vi dentro da igreja pessoas tratarem melhor líderes do que tratarem os seus irmãos. E a Bíblia diz, considerai-vos uns aos outros superiores a si mesmos. Nós estamos em uma hierarquia de liderança no que tange a administração da igreja. Mas quando estamos reunidos em adoração a Deus em um culto, não há diferença. A única diferença é há um cabeça e há um corpo. O cabeça está em cima, Cristo. O corpo está todo mundo embaixo. Então nós temos que olhar um para os outros de forma a considerar um superior a si mesmo. E quando eu olho para alguém e me submeto a esta pessoa, eu estou dizendo para ela, não importa quem você é, o que você tem, o poder que você tem, mas eu vou continuar te honrando da mesma maneira. Então, se você está atribuído a uma dessas características, está na hora de você fazer um check-up, examinar a si mesmo e entender. E se eu não honrar, existem coisas que vão me desalinhar à vontade de Deus. Quer ver? Vamos para o texto. Está com a Bíblia aberta ainda aí? Diga amém. Amém ou não amém, irmão? Olha o versículo de número 3 do capítulo 6 do livro de Marcos. Para você ver que foi hoje, amigo. Não tem correndo. Não é este um carpinteiro
filho de Maria, irmão de Tiago? Grava isso. Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago? No versículo 2, quando Jesus entra dizendo que é o Messias, declarando que tem o poder de Deus, que é enviado de Deus, entra fazendo milagres com seguidores, com discípulos, todo mundo começa a dizer, olha o versículo 2, de onde ele vê essas coisas? Que sabedoria é essa? Meu Deus, está sozinho não? Como fazem para fazer tais maravilhas? Ou seja, olha o poder que esse homem tem, olha a autoridade. Mas aí parece que toda aquela presença, todo aquele mover passou, e aí eles se esqueceram de quem Jesus é e perguntam: peraí, como ele pode ser o Messias se ele é apenas um carpinteiro? O problema não era ele ser carpinteiro, meu irmão Luiz. O problema é que para eles o Messias não poderia ser um carpinteiro. Quando eu desonro alguém, eu diminuo aquela pessoa e coloco ela abaixo daquilo que Deus tem para ela. Aí Jesus vem como um carpinteiro, se torna o salvador de toda a humanidade, e todo mundo tem que se lembrar, além de ser Deus, ele foi carpinteiro, ele honrou desde lá de baixo até chegar lá em cima. Aleluia. E quem não consegue honrar ele aqui embaixo, nunca vai ser honrado em qualquer momento da sua vida. Amém. Pastor, por que algumas pessoas vivem as bênçãos do Senhor? Através de um princípio chamado honra. Ainda com a Bíblia aberta, olha o versículo de número 4, irmãos. E Jesus que dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra. Não existe profeta sem honra. Ah, pastor, mas os falsos profetas? Não existe profeta sem honra. A gente não deve desonrar ninguém. A gente não deve desonrar ninguém. Não há um profeta sem honra, senão em sua. Jesus enfatiza aqui, irmãos, que só não há honra para o profeta dentro da sua casa. E sabe o que eu aprendo com esse texto? Que honrar de verdade não é só honrar quem eu não conheço. Honrar de verdade é quando eu estou honrando alguém que eu conheço. A gente tem uma grande facilidade de honrar quem a gente não conhece, mas tem uma grande dificuldade de honrar quem está perto de nós. Aí alguns reclamam: pastor, porque eu não tenho mais afinidade com a minha esposa como eu tinha antes. Porque você trata muito melhor todas as outras mulheres, mas não honra a sua própria mulher. Pastor, porque o meu esposo não me honra mais como honrava antes. Porque você consegue honrar muito outros homens do que honrar o seu próprio esposo. E aí na caminhada desse percurso a gente faz uma comparação. E a pior coisa da desonra é a comparação. Se tu fosse que nem fulano, se tu fosse que nem ciclano, se tu fosse que nem beltrano, se tu fosse que nem fulano lá. Sabe o que é isso, gente? Desonra. A gente acha todo mundo melhor do que aqueles que estão próximos de nós, até a gente não viveu alguns anos com a pessoa. Olha o versículo de número 5. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Olha a expressão do texto: somente curou alguns poucos. Não podia fazer ali. Se o texto tivesse descrito não quis fazer, aí se trata de soberania de Deus, poder de Deus, vontade própria de Deus. Mas o texto diz: e não podia. Alguém só não pode fazer algo quando é impedido. Sim ou não? Sim. Alguém só não pode fazer algo se for impedido. Então ali a questão não foi que Deus não queria fazer, que Jesus não queria fazer. A questão foi, é que ele foi na intenção de fazer obras maravilhosas
E por ter desonra no meio do ambiente onde Jesus estava, ali foi impedido de acontecer obras maravilhosas. Pastor, por que coisas não acontecem na minha vida? Pastor, por que coisas não se cumprem no meio da minha família? Se há honra dentro de uma casa, obras maravilhosas acontecerão. Aleluia! Ah, porque a igreja ainda não viveu isso, porque meu ministério ainda não rompeu isso. Se houver honra no lugar, se tiver honra na sua vida, se você honrar praticando o princípio da honra, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Mas sabe qual é o nosso problema? É que a gente não honra. E por a gente não honrar, coisas maiores deixam de se cumprir na nossa vida. Quer ver? Tem pessoas que chegam até esse nível aqui. Imagine uma pessoa receber um presente. Aí a pessoa recebe um presente, olhou para o presente. Ah, fulano só me deu isso. Deixa chegar o aniversário dele, deixa chegar o casamento dela. Não, deixa quando for a minha vez de presentear para tu ver. Também deixa eu pesquisar aqui na Shopee. Se tiver na Shopee, já sei onde ele comprou. Deixa eu ver aqui no Mercado Livre quanto é que foi. Deixa eu pesquisar onde está o shopping, irmão. Uma vez eu presenciei isso. Só ganhou um presente. Na mesma hora para abrir o site para ver o preço. Eu falei assim: ah, criatura de Jesus. Esta uma. Qual é a intenção? Vou honrar na mesma proporção que me honraram? É claro que não. Honra não tem medida, honra não tem tamanho, honra não tem descrição. Honra é honra. Não existe honrar pouco, honrar muito. Honra é honra. Se tu honra pouco, tu não está honrando. Se tu honra demais, tu não está honrando. Honra é honrar. Há um nível só de honra, uma maneira só de honra. Nós estamos vivendo um tempo em que se não seguir esse protocolo, essa linha, a gente não honra. Aí a Bíblia diz que não podia fazer ali obras maravilhosas, vírgula, somente por ouro. No contexto da visão espiritual, a gente prega que curas é o primeiro pontapé inicial de alguém que teve um encontro com Deus. Então fala de algo pequeno, algo que está lá embaixo, sim ou não? Alguém está aí? Alguém está com frio? Alguém está dormindo? Diga amém. Glória a Deus, pastor, aleluia. Estou aqui, ó. Eita glória. Desliga o ar-condicionado, fecha as portas aí para todo mundo daqui a tirar os casacos. Aleluia. Olha isso aqui, irmão. Somente por ouro. Ou seja, uma dorzinha de cabeça ali, uma dorzinha nas costas aqui, um pequeno, a vontade do Senhor é chegar ali, desculpa o termo, não me tenha pejorativo, mas quebrando tudo, fazendo milagres extraordinários, restaurando o casamento, dando visão aos cegos, dando audição aos ouvidos, levantando o paralítico. Poderia suscitar ali pessoas que estabelecessem um reino naquele lugar. Porque quando a gente lê, olha isso, gente, no versículo de número 6 em diante, além dos discípulos que estavam com ele, o Senhor vai correr em cidades vizinhas para procurar discípulos e levantá-los a discípulos. O que era para acontecer na sua terra natal, na sua casa, não aconteceu, e aí Deus teve que tirar lá de outras terras para trazer para cá. Porque alguém não o recebeu, alguém perdeu a oportunidade, alguém que estava ali diante dele, gente, perdeu a presença de Jesus. Eu vou dar para você alguns exemplos de honra e eu quero que você acompanhe comigo na sua Bíblia. Abra aí Mateus capítulo de número 10. Eu quero ser breve, porque ainda tem algumas coisinhas para acontecer ainda. Mateus capítulo de número 10, versículo de número 41. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta.
E qualquer que tiver dado, só quer que seja um copo de água fria, um destes pequenos em nome de discípulo, em verdade eu vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. O texto apresenta 3 categorias de pessoas: os profetas, o texto apresenta os justos e o texto apresenta os pequenos. Sim ou não? 3 categorias. Isso aqui é para quebrar protocolo, irmão. Quem eu devo honrar, pastor? Qual tipo certo de pessoa para se honrar? Aí ele fala: quem recebe é um dos meus profetas da qualidade de profeta. Profeta, símbolo de autoridade, símbolo de voz de Deus, liderança naquele tempo. Profetas eram aqueles que eram considerados na visão do judaísmo grande, assim como um sacerdote. Sim ou não? Então ele estava falando daqueles líderes que estavam acima, aqueles que eram grandes. Se você presta a honra dele, você jamais perderá o seu galardão e receberá galardão de profeta. A segunda classe de justos, justos são todos aqueles que estão no mesmo nível. Irmãos, começa aqui em cima, depois desce para o justo. Os irmãos, e no 42 fala do pequeno, aqueles que estão abaixo, aqueles que nos servem, no bom sentido da palavra, às vezes um filho, um empregado, alguém que esteja nessa categoria. E aí Jesus ensina que a honra deve ser prestada independente da classe social da pessoa, independente do nível da pessoa. A gente tem uma facilidade enorme. Eu digo isso porque nos lugares que eu chego, ou algumas casas que eu for, é nítido eu chegar num lugar, eu lembro desse cara, mas tu vai lanchar aqui, tu vai jantar aqui, tu vai. Mas e se chegar um outro irmão, se chegar o porteiro da igreja da Mapã? Ah, bom dia, boa tarde, boa noite, que graça e paz, Deus te abençoe, e vai com Deus. No pijama, não prepara nada não, que já está acabando e está aqui. Mas se for bem grande, eu vou descer agora para comprar um malandeado, um mistureba, alguma coisa. Se você não consegue honrar os pequenos, as suas honras que você presta a alguém que é maior são inválidas. Não é honra, é bajulação, é ovacionar. Querido, Deus nos deu o mesmo Espírito. A Bíblia fala sobre o Espírito Santo, a Bíblia fala sobre Jesus e a Bíblia fala sobre os 3, sobre Deus. Aí a Bíblia diz: e os 3 são um só, para que não haja diferença entre eles. É o maior princípio da honra. O Espírito se sujeita a Jesus, Jesus se sujeita ao Pai, e o Pai lhe dá as graças na mesma proporção. Se não há diferença em honra entre eles, o que é que aqui na terra eu tenho que fazer diferente? Aleluia! Pastor, eu vim para receber a casa própria, não é nesse culto aqui não. Eu vim para receber o carro, está na casa errada, querido. Aleluia! Tu vai receber sim. Quando? Quando você parar de quebrar princípio e começar a colocar em prática. Porque ao mesmo tempo que o princípio traz bênção, a quebra desses princípios traz maldição. Então comece a observar qual princípio você está quebrando. Ainda com a sua Bíblia aberta, eu vou te dar um outro exemplo. Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 9. Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 9. Olha o que o texto vai nos dizer. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mostra os teus lagares. Olha que interessante, ele não fala assim: quando Deus te abençoar, tu honra a Ele. Ele diz primeiro: honra o Senhor. Peraí, a honra
vem primeiro e a bênção vem depois. Versículo 9 primeiro, versículo 10 depois. A honra não vem depois das bênçãos prometidas. Na verdade, a honra vem primeiro e as bênçãos prometidas vêm depois. Se você honrar, pode ter certeza que se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão os teus lagares de óleo e vinho. E o Senhor fará transbordar sobre a sua vida, irmãos. Provérbios, aqui Salomão relata o princípio de honrar a Deus. Outro exemplo de honra está em Efésios capítulo de número 6, versículo de número 1 ao 3. Efésios 6. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Outras versões falam: honra teu pai e tua mãe, como está lá em Deuteronômio, assim como está em Êxodo. Versículo 2: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, olha isso, e viva muito tempo sobre a terra. Ai, como é que vai? Deus abençoe. Futuro profeta. Honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem. Sabe por que a minha geração é a geração que tem vivido menos? A geração antiga está vivendo até os 100 anos. A geração de hoje, com 30 anos, já dá taquicardia, com infarto fulminante, problema crônico de respiração. A geração passada, o seu casamento durava 50, 60, 70 anos. A geração de hoje, com 30 anos de idade, o cara já está no quinto casamento. Sabe por que isso? Porque quebrou o princípio. Ah, pastor, mas se não me tratou bem, por que eu vou tratar bem? Se não me amou, por que eu tenho que amar? Porque você é crente, porque você serve a Deus, porque você não é um convencido, você é um convertido, e porque você cumpre princípio. Honra teu pai e tua mãe, independente do que ele fez, se te maltratou, se te largou, se não conviveu contigo, se não foi um pai presente, se não foi um pai presente, você que não pode se tornar o que alguém que foi lá atrás, está entendendo? Tem que honrar. Glória a Deus. Se fosse um receita, tinha 30 glórias, 50 aleluia e uma língua estranha. Mas porque a gente está falando de princípio de honra, é difícil, né, irmão? A gente honrar. Pouca gente prega isso que não dá visibilidade, não dá curtida, compartilhamento. Ninguém vai bater nas minhas costas depois para dizer: que isso, hein, pastor? Que palavrão. Está com a Bíblia aberta aí? Outra forma de honrar, ainda no mesmo capítulo 6, o versículo de número 4: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Eu honro o pai, e o pai também deve honrar o seu filho. Mas não me liga? Depois que casou foi embora, depois que foi para outra igreja subiu, depois que isso, depois que aquilo, não tem depois, filho, é honra, é honrar. A nossa geração perdeu esse princípio. Pai que não fala mais com o filho, filho que não fala mais com o pai, os pais que estão matando o filho, filhos que estão matando seus pais. Alguém lembra disso? Saiu um jornal recente, mês passado, uma mãe crente que orava pelo seu filho incansavelmente, jejuava para que ele saísse da vida largada, de perda e fora, sempre aconselhava ele para não ter mais conversações, mais companhia. Aí o filho revoltado, de tanto a sua mãe orar por ele, falar essas coisas com ele, ele ficou irado, pegou a mãe e deu um mata-leão na mãe, até desmaiar a mãe.
própria mãe. Não é eu que vou julgar, mas se a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e viva muito, algo já foi predestinado sobre a vida dele. Olha como os valores estão investidos hoje. E aí eu venho para a casa do Senhor, e eu estou pregando para crente, tá, irmão? Se tiver ímã entre nós, pode receber essa palavra, mas estou pregando para crente. Como é que a gente diz que honra um Deus que nem vê, se aqueles que a gente está vendo, a gente não consegue honrar? Sabe qual é o nome disso? Hipocrisia. Não, eu vou seguir o Evangelho até certa parte, até certo capítulo, até certo Evangelho, até honra. Então você que é pai também entenda, você deve honrar o seu filho, independente se ele está na igreja ou não, se ele serve a Deus ou não, se ele te ama ou não, se ele abandonou você ou não. Você tem que honrar para que você cumpra o seu propósito, para que você cumpra o seu papel e as mãos do Senhor sejam favoráveis sobre a sua vida. Amém, igreja? Agora volta ao capítulo, Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 22 ao versículo de número 24. Vós, mulheres, ai, pastor, não gosto desse versículo. Sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Isso é um princípio de honra. Nós estamos vivendo uma geração chata, irmãos, em que o homem dentro da sua própria casa não pode ter mais voz, não pode mais decidir. Se ele decidir, a mulher fica emborrada, não me ama mais, me odeia. O índice de depressão há um tempo atrás era sobre as mulheres. Hoje vai perguntar para o psicólogo quantos ele tem recebido mais dentro dos seus estabelecimentos, se são mulheres ou se são homens. Homens que perderam a vontade de ser um ajudador, um provedor, um mantenedor, porque tudo que ele fazia estava errado. Aí uma vez uma irmã virou para mim e falou assim: pastor, na lugar de reconhecimento a DML, eu falei: sai daqui agora em nome de Jesus Cristo. Falei: a mulher gosta de elogios, ou estou errado? Mulher gosta de elogio, e homem não gosta de elogio. Vai elogiar. E qual foi? Tá doido? Sou homem. Homem gosta de reconhecimento. Não é? Ó, meu nobre, ilustre marido. Amado de minha alma, eu sou teu e tu és meu. Olha aí, barulho, recebe na tua vida. É você reconhecer. Quando você diz: mozão, vai lavar a louça, aí o bendito vai lá lavar a louça. Já é difícil, aí ele decidiu ir, lavou a louça. Aí bastou ele deixar a pia molhada.
E mesmo que isso vá contra a sua opinião, o seu papel como mulher sábia que edifica a sua casa é: estou contigo, mozão, minha vida, meu princeso, meu lindo, estou contigo. E isso vai fazer com que esse princípio da honra gere milagres sobre a sua vida e sobre a sua casa. Ah, pastor, só está batendo mais mulher, agora vamos para os homens. É igual, tá? É igual, tá? Ao versículo 25, ao versículo de número 8. Vós, marido, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Olha aí. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Então, maridão, você aí para onde quer? Tenha mais paciência, nós somos muito, sabe, não é uma brutalidade. Nós somos muito claros, muito objetivos, sabe? Nós somos muito sérios. As mulheres não é mais devagar. As coisas têm que ser feitas com equilíbrio, tem que ter compreensão, tem que parar para ouvir. Ah, pastor, não gosto, pastor, não gosto nem de me ouvir, por isso que eu não falo. Isso calado. Honrar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo por ela se entregou. O que você faz pela sua mulher, o que você faz pelo seu casamento, não é mérito seu. Ah, porque quem provê sou eu, quem é o chefe da casa sou eu, quem é que trabalha sou eu, quem é que paga tudo. Então não casasse. Então não tirasse a casa dos pais. Por quê, pastor? Porque o que você faz é apenas uma de suas obrigações como cabeça. Obrigação, porque se você ama a sua esposa, você cuida da sua esposa e você atende a necessidade da sua esposa como convém, dentro da sua condição, dentro da sua capacidade, você está honrando ela. Quando você está honrando ela, você está honrando a Cristo. E se você está honrando a Cristo, Cristo vai fazer com que essa honra seja derramada, bênção sobre a sua casa, bênção sobre a sua família. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu ficava debaixo da parede dele, que todo mês que eu chegava, um móvel estava em um lugar diferente. A gente já não procura uma roupa que estava mesmo guarda-roupa há 50 anos. Não, mas quando elas trocam, já muda de lugar. E um dia de tanto conversar com ela, por que tu muda? Ué, isso botar armário na quina da parede. E isso? Na cama de frente para a porta, na mesa virada para o lado. E uma vez conversando com ela, ela falou que isso era uma maneira de desestressar ela. Eu falei, caraca, olha só. Então muda, meu filho, muda. Quase que eu contei para ela que eu muda a minha vida, muda a minha sorte, muda a minha história. Vai te fazer mais tranquila, vai fazer você falar menos, vai ficar menos estressado com o marido. Não muda. Se quiser quebrar uma porta ali, fechar essa daqui, quiser abrir uma janela ali, quebrar essa daqui, fica à vontade, a casa é sua, essa casa é sua casa. Então esse é o princípio da honra, quando nós honramos o nosso esposo e quando nós honramos a nossa esposa. Você tem honrado a sua esposa aí? Você tem honrado a sua esposa? Tem mesmo? 3 amém, irmão. Isso aí é perigoso. Fiquei com medo agora e assustado demais. Então aprenda a honrar. Honrar nunca é demais. Quando você quiser honrar ele, não coloca um copo de plástico da Vigor. Quando você for servir ele, para poder que ele gosta, não pega aquele pote, está todo manchado de molho de cachorro quente, não. Faz que nem como você fosse fazer com uma visita.
Eu vou pegar meus talheres de porcelana, meu copo de vidro brilhoso com a borda dourada. Jesus, que é isso? E às vezes a gente não faz isso com a mulher e não faz isso com o homem. Ainda com a Bíblia aberta, 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Admoesta-te, pois, antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Em outras versões diz, por todas as autoridades, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida, para que eles tenham uma vida quieta, sossegada, que tenham toda a piedade e ajam de forma honesta para com todos. Aí fala de autoridades, líderes, patrões, fala de presidentes, de deputados, de senadores, de militares, de tudo. Não, meu superior é Deus. O nosso general é Cristo. O nosso não, querido. Não, a Bíblia fala sobre honrar. Honrar. Sabe quando você vai alcançar níveis mais altos? Quando você honrar aqueles que estão em cima. Quando você valorizar a pessoa que está acima. Independente se presta ou não presta, se tem um bom caráter, se não tem um bom caráter, se é reconhecido, se não é reconhecido, se é alguém justo ou se é alguém injusto. Quando você honra, você traz os benefícios de Deus sobre a sua vida. E pode ter certeza que quando você honra alguém, essa pessoa faz a questão, o desejo de agir com reciprocidade com você, te honrando da mesma maneira, ou em muitos casos até mais do que você honra. Então aprenda a honrar os seus superiores. Por fim, Hebreus capítulo de número 13. Hebreus 13, versículo de número 17. Eu falei sobre honrar a Deus, falei sobre honrar filhos, honrar esposa, honrar patrão, superiores, autoridades. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Rogo-vos com constância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. E a Bíblia conclui dizendo: e honrai os vossos pastores. Pastores é símbolo de liderança. Pastores é símbolo de liderança. Honrai os vossos líderes. Irmãos, o que mais a gente vê hoje são pessoas que têm dificuldade de honrar a liderança. Sabe como é que o crente honra um líder hoje, irmãos? Se ele me ungir alguma coisa, se ele me delegar alguma oportunidade, se ele me delegar algum departamento, se ele me delegar alguma coisa, se na hora do culto ele citar o meu nome, se ele fechar mais comigo do que com os outros, isso aí não é honra, irmãos, isso é barganha. E no reino de Deus, barganha não convém. Se eu só honro porque alguém me faz alguma coisa, é para o nome disso, gente.
esquina. Estava conversando comigo recentemente. E aí, há um tempo atrás, a gente congregava junto. Antes da gente estar com o nosso ministério independente. Depois de um tempo, ele saiu da igreja, foi para outra igreja. Quando a gente abriu a nossa igreja, ele já tinha passado por umas 3 ou 4 igrejas. Tinha visto ele recentemente postando na minha casa espiritual, botou o nome da igreja, no lugar todinho. Na semana seguinte, eu fui conversar com ele, meu irmão. Como é que está o pastor fulano de tal, que era o pastor da igreja que ele estava, que eu conhecia? Ele, pastor, não está sabendo não, saí de lá. Eu olhei para ele. Falei assim, varão, está cigano? Ele, não, pastor, eu não entendi. Está cigano? Não para quieto no lugar. Vive mudando de lugar em lugar. Não estou te entendendo, mano. Não, pastor, por quê? Eu tenho um ministério, eu tenho um chamado, eu tenho um nome. As igrejas me conhecem, e o pastor me reconhece, e o pastor me coloca no conselho, e o pastor isso, e o pastor aquilo. Eu falei, então já entendi o problema, varão, não é o pastor. O problema está aí em você. Porque quer méritos, reconhecimentos. E quem quer méritos, quer reconhecimentos, fica metido à conveniência. A honra vai além do que alguém me prestar alguma coisa, irmãos. Nós estamos aqui na igreja para exercer a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. E uma das maneiras de fazer a vontade de Deus e de agradar a Deus é honrar a minha liderança. Cadê os líderes aqui do conselho? Levanta a mão aí, altinho aí, por favor. Isso, todo mundo conselho. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 comigo, acho que é isso. Acho que é, né, 9. Cada um tem a sua personalidade. Cada um tem seu temperamento. Cada um tem seu jeito de falar, seu jeito de corrigir, seu jeito de exortar. Cada um tem. Mas entre nós não pode haver dissensões, facções. Disse-me, disse. Temos que nos considerar uns aos outros superiores a si mesmo. Porque quando eu cumpro essa promessa, quando eu cumpro esse princípio, sabe o que eu estou fazendo? Não ia nem abrir mais minimamente agora. Obrigado, Senhor. Mateus capítulo de número 10, versículo de número 40. Rapidão. Mateus capítulo de número 10. Capítulo de número 10, versículo de número 40. Olha o que diz o versículo. Quem vos recebe a mim, quem vos recebe a mim me recebe, e quem me recebe a mim recebe aquele que me enviou. Em outras versões, e quem quer que vos honre estão honrando a mim, e quem honra a mim recebe honra daquele que me enviou. Repita comigo. Um princípio. Pode melhorar. Um princípio. Chamado honra. Um conselho para você: honre quem está perto e quem te conhece. Honrar quem não nos conhece é muito fácil. Honrar quem não conhece a nossa história é muito fácil. Bom é honrar quem conhece. Sabe quem eu sou? Pastor Bruno. Chato, fado mesmo, difícil de lidar, expressa pouco seu sentimento. Acho que se tiver comigo você vai ter uma aliança forte, e se não tiver comigo eu vou te amar do mesmo jeito. Sabe quem mais honrou na Bíblia? Jesus, quando lavou os pés dos seus discípulos. Quem era para fazer isso? Os discípulos. Lavar os pés de Jesus. Aí alguém não entendeu aquele princípio, ele disse assim: não, Senhor, não sou digno que o Senhor lave meus pés. Aí o Senhor disse: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo.
Porque eu estou te honrando, e quando eu te honro é para que haja entre nós dois uma relação. Aí ele fala aqui, demora, bastante. Não, Senhor, calma. Não é para lavar só os pés, não, dá logo um banho, joga uma água. Me lava logo de uma vez. É isso que está faltando na nossa geração, uma geração que honre. Tu vai ver aí fora, os velhos, os mais velhos, os jovens desvalorizam, desonram eles, e eles carregam a maturidade, a experiência, a convivência. Nós vemos aí fora a desigualdade social. Os maiores que os anos menores não entendem de honra, mas eu quero crer que aqui vai nascer uma geração que entende o que é honrar. Uma geração que a partir de hoje vai começar honrando seus pais, honrando as suas mães, honrando os seus filhos, honrando o seu patrão, honrando os seus superiores, honrando os seus líderes. Por quê? Porque Jesus disse no versículo 40 do capítulo 10 de Mateus que aquele que honra a vós está honrando a mim. Então, se eu não honro a nenhum de vós, eu estou desonrando a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Repita comigo: honra não é reação. Honra não é reação. Eita, vamos lá. Diga: honra não é reação. Honra não é reação. Diga: honra é ação. Honra é ação. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor nos amou quando ainda éramos inimigos dele. Amém. Glória a Jesus. O Senhor nos amou ainda antes da cruz. Se dependesse de uma reação, estávamos perdidos e condenados. Aleluia. Mas partiu de uma ação. É por isso que nós honramos a Deus. Obrigada. Porque olha o que você era lá atrás e olha o que você se tornou depois que terminou com Ele. Olha quem você era há um tempo atrás e olha quem você é hoje. Se você quebrou o princípio de honra com alguém, eu te aconselho a chamar esse alguém e reatar de novo esse princípio. Se você quebrou a honra com alguém, eu te convido a voltar e reatar esta aliança, para que bênçãos de Deus não sejam retidas, para que no mundo espiritual o seu ministério não seja travado, para que as coisas não sejam impedidas, porque a vontade do Senhor para esse tempo, na nossa geração, na nossa casa, é fazer obras maravilhosas. Aquilo que o olho nem viu, ouvido nem ouviu, e nem desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que só amam Ele de verdade. Quem consegue honrar Ele, independente do que Ele faz, independente do que Ele vai dar, independente do que Ele fez ou não, independente se Ele me deu o carro que eu queria, a casa que eu queria, estudar onde queria, eu honro a Ele pelas menores coisas que Ele tem feito comigo. É por isso que Davi disse que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Não saia desse culto. Não deixe virar mais um dia, mais um mês e mais um ano sem que você não venha reatar novamente. Porque a honra do Senhor vai trazer milagres sobre essa casa. Se prepara para viver um tempo de obras maravilhosas. Lá Jesus foi rejeitado e impedido de fazer, mas aquele